Santo. Ribaia, socorreba, seca, ah, pastor, mas eu não vejo nada. Você não vê nada porque você fica olhando para as pessoas. Você não experimenta nada porque você fica esperando os outros. Os céus estão abertos para a sua vida. Começa a glorificar. Abre a tua boca. Passeia, Senhor, no meio deles. Passeia no meio de cada um de nós. Passeia no meio da tua igreja. Marca a tua igreja, Senhor. Marca a tua igreja, Senhor. Com o teu toque, com o teu poder, com a tua unção. Senhor, nós estamos aqui com pretensões. Nós estamos aqui pelo Senhor. Nós estamos aqui pelo Senhor, Jesus. Nós não queremos bênçãos. Nós queremos Jesus. Nós queremos ser cheios de Jesus. Nós queremos ser cheios de Jesus. Chame por esse nome, Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Que teu Espírito Santo ministre nos nossos corações. Que a graça de Deus seja abundante aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Quantos querem ser tocados por Jesus? Levanta a sua mão. Tem fome e sede no seu coração aí. Tem fome e sede por Ele. Não é por bênção, não. Não é por bênção, não. Tem fome e sede pelo Senhor. Tem fome e sede no seu coração por Jesus. Ah, mas eu estou precisando disso. Não esquece do que você está precisando. A gente precisa ter. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Que até o final dessa noite o Senhor pode fazer algo sobrenatural aqui no nosso meio. Fique ligado nesse lugar. Fique ligado nesse lugar. O pessoal que já me encontrou, eu fiz uma viagem, para quem não sabe, há 2 semanas fui para a Argentina. Fui pregar lá na Argentina. É o pessoal que me encontra e fala assim: você voltou diferente. Acho que a José até falou isso. Você veio mais espiritual. O que eu vi lá, meus irmãos, o que eu vi lá foi o céu. Foi o céu. Pela misericórdia e graça de Deus, Deus me usou muito lá. E eu vi o céu. Eu vi o céu. E eu não gosto de tecer comparações, eu não teço comparações. Mas eu vi na Argentina um povo muito sedento. Eu fui em lugar rico. E eu fui no lugar pobre. E eu vi no lugar pobre muita fome por Jesus. Sabe por quê? Porque eles não têm muitos recursos para se distrair. Eles têm poucas distrações. E porque eles têm poucas distrações, eles têm muita vontade de Jesus. E porque eles têm muita fome, porque eles têm muita sede, Jesus vem. Aleluia. Jesus vem. Você quer que Jesus venha na sua vida? Você quer que Jesus venha na sua vida? Tire as distrações. Começa a buscar Ele sem pretensão. Não é bênção, não quero bênção, eu quero Jesus. Hoje eu estava orando, porque o até chegou lá em casa, me viu orando. Eu falei: Jesus, eu não vim pedir nada. Eu não quero te pedir nada. Eu quero só vir aqui para estar com você. Porque você é tudo o que eu preciso. É tudo o que eu preciso nesse momento. A gente precisa ter esse coração. Precisa ter esse coração. E aí eu tenho muitos testemunhos para contar. Muitos. Mas tem uma coisa só que eu quero compartilhar com vocês. Troca aqui comigo. Só. Eu tenho muitos testemunhos
isso para compartilhar. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção nessa viagem. Foi que não foi a primeira vez que eu prego fora do Brasil. Não foi. Mas foi a primeira vez que eu prego fora do Brasil sem tradutor. E eu tive que viver espanhol lá o tempo todo, né? E o espanhol, para quem sabe, lá na Argentina, é um espanhol bem difícil. E eu passei todos os dias, os dias que antecediam a minha ministração, minha pregação, eu passei muito nervoso, porque eu falei: Jesus, eu não sei espanhol bem para falar fluentemente, para pregar. E quem me conhece sabe que eu tenho uma preocupação muito grande de fazer com que as pessoas entendam a palavra que eu estou ensinando. Ainda mais que o Senhor tinha me dado uma palavra específica para a igreja, específica para o tempo que eles estavam vivendo. E eu estava muito nervoso, muito preocupado. Irmãos, para a glória de Deus, no dia que eu estava lá, que eu fui para ministrar lá, eu vi um anjo do Senhor. Ele desceu e botou uma coisa na minha boca, falou assim: coma. Quando eu comi aquele negócio, eu senti o negócio descendo. Quando desceu, eu comecei a entender o pastor falando mais claro, mais suave, e todo aquele nervosismo saiu na hora, como se eu estivesse em casa na igreja aqui pregando. E quando eu terminei de pregar, os irmãos da igreja, a igreja era grande, os irmãos falaram assim: parecia um argentino pregando. Eu falei: glória a Deus, glória a Jesus, porque eu falei: Jesus, glória a Deus. Todo mundo, até as senhorinhas bem velhinhas, mesmo que estavam lá, vieram me abraçar, agradecendo, mudou a vida dela. Eu falei: meu Deus, impressionante. Mas o que eu quero dizer por isso é que são recursos dos céus que são ilimitados. Para a igreja ser sobrenatural, a igreja precisa se colocar numa posição de entender. Quer ver? Coloca para mim aqui um texto que o você senta, por favor, você senta. Coloca um texto aqui para mim que o leu, Marcos, por favor, de Gênesis 2:8. Gênesis 2:8. Olha que coisa interessante. O Senhor plantou um jardim no Éden. Não é jardim do Éden. Entenda uma coisa: o Senhor plantou um jardim no Éden. Éden não era o nome do jardim. Éden era um lugar que já existia antes do jardim ser plantado por Deus. Antes do jardim ser plantado por Deus. Então não é jardim do Éden, era jardim que Deus plantou. Éden era um lugar que já existia. E o que era Éden? A palavra Éden significa lugar de delícias, lugar de plenitude, lugar de abundância. Deus plantou um jardim no lugar de plenitudes. Deus plantou um jardim no lugar de abundâncias. E uma das coisas que Ele fala para o homem, Adão e Eva, é: multipliquem. Vira uma pessoa que está ao seu lado e fala assim: multipliquem. Mas multiplicar o quê? Muita gente pensa que é multiplicar de número de pessoa, mas não é isso que Deus estava querendo falar para o homem. Deus estava falando assim: eu botei vocês no jardim de delícias, no lugar de plenitude. O que você tem que fazer é multiplicar no lugar de plenitude, de delícia, no lugar de céu, para onde vocês forem, para a casa de vocês, para o trabalho de vocês, para a escola de vocês, para a faculdade de vocês, para o bairro de vocês, para a cidade, para o país que vocês forem. Eu plantei vocês no lugar pleno. Vocês estão plantados
dor, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Bota a mão no seu coração e fala assim: Deus me deu recursos. Eu preciso multiplicar esses recursos. Amém, queridos? Amém? Também vai aplaudir Jesus por isso. Inclusive, nós devemos multiplicar esse lugar de delícias para pessoas, porque pessoas, como já disse o ditado, coração do homem é terra que ninguém pisa. Coração do homem é terra que ninguém pisa. Mas quando você chega com as delícias de Deus, o coração desse homem passa a ser habitado por Jesus. Quem é que você deixou de abençoar hoje? Quantas pessoas deixaram de ser alcançadas por você porque você não falou nada? Precisamos multiplicar. Cutuca o seu irmão e fala assim: ó, a gente precisa multiplicar. Amém, queridos? Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8. Essa é uma palavra que eu quero revisitar com vocês. Romanos 8, eu queria que de coração você ouvisse ela de coração. Você ouvisse ela de coração, cara. Se ouvisse ela, é piada interna. Se ouvisse ela e você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer para você. Em nome de Jesus. Romanos 8, do versículo 28 em diante. A versão que eu vou ler é a versão da NVI, tá bom? Vamos ler. Mas antes de a gente ler, eu quero conversar uma coisa com vocês aqui. Quantos já receberam uma notícia ruim? Levante sua mão. Ok. Todo mundo já recebeu uma notícia triste, que ficou muito chateado. E quando você recebe uma notícia ruim ou uma notícia triste, que você fica desnorteado sem saber o que fazer. Quantos já receberam? Que tem notícias que te deixam mais para cá, assim. Mas tem umas que você vai para cá chorado, você não sabe o que fazer. Não é verdade? Esse texto que a gente vai ler aqui agora, para mim, Márcio, é um dos textos que, dentro dessa revelação que eu estou trazendo para vocês aqui, passou a nortear a minha fé. É um dos textos bíblicos que passaram a nortear a minha fé em Deus, a minha confiança em Deus. Amém? Porque tem versículos, tem ensinamentos, tem coisas que você ouve, que você aprende, que se tornam peças chaves. Você se apega àquilo. Tem gente que gosta do Salmo de número 23, tem gente que gosta do Salmo 91. Não. Tem gente que gosta de vários Salmos 24, do Senhor e a terra, a sua plenitude e todas as coisas foram criadas. São verdades, são fundamentos da palavra que dentro de nós ganham densidade, força, volume e norteiam a sua vida, norteiam a sua fé, norteiam a sua caminhada. Esse texto aqui, dentro da revelação que eu vou trazer para vocês, ou que eu vou revisitar com vocês, é que para mim, ganhou uma densidade tão grande, me norteia tão grande, que eu posso viver dias ruins, eu posso passar por dificuldades tamanhas, ou eu posso até, como já profetizaram para mim, Senhor, vai vir uma grande tempestade na sua vida, e eu falo assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas esse texto aqui me ajuda a viver todas as tempestades que eu passo, o que eu já passei na minha vida.
É dentro dessa revelação aqui que eu quero compartilhar com vocês com todo carinho e com todo amor nessa noite. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? De acordo com o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito isso na sua Bíblia? De repente existem outras versões. Por quê? Porque são formas de traduzir o texto original. Em outras versões a gente lê: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Ou a versão mais usual, conhecida por todos, em outras palavras, é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, queridos? Está escrito isso na sua Bíblia? Amém? Sim ou não? Sim. Sim. Então vamos conversar aqui. Todas essas traduções que a gente acabou de ler agora, nós acabamos de trabalhar e falar sobre elas, todas essas traduções, o foco dessas traduções são as coisas. Porque todas as coisas cooperam. O foco está nas circunstâncias, o que acontece na sua vida. Todas as circunstâncias cooperam para o bem daqueles que amam. Todas as situações, todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as situações, o foco estão nas coisas. Sim ou não? Sim ou não? Se alguém não discordar, pastor, levante sua mão que a gente debate aqui. Mas eu quero saber se você está certo, está certo? O foco nas coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim ou não? Sim, queridos. Sim, então sim. A leitura que a gente faz, porque quando você lê uma coisa, presta bem atenção, quando você lê uma coisa, o que eu leio, às vezes, eu entendo diferente do que eu. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de informações dentro de mim que às vezes o que não tem. Me faz às vezes ter uma amplitude maior ou uma amplitude menor do que o que eu. Assim como para todos nós que estamos aqui nessa noite. Nossos conjuntos de saberes, nossos conjuntos de crença influenciam na revelação ou na interpretação. Revelação não, porque revelação tem lá no Espírito Santo e ele não tem essa parada não, ele é papo reto. Mas a interpretação nossa é baseada na leitura, o que nós chamamos de leitura subjetiva. São os seus, é tudo que você tem dentro de você, faz você entender ou interpretar algo da sua maneira, do seu jeito. Professor, eu estou certo ou estou errado? Muito obrigado. Então a leitura que eu particularmente faço, quando o foco são nas coisas, todas as coisas cooperam, ou todas as circunstâncias cooperam. A leitura que eu faço, subjetiva que eu faço, é que como se Deus ele fosse manipular as coisas, as situações, as circunstâncias para fazer surgir o bem na sua vida. É como se Deus colocasse Gisele no hospital. Está repreendido isso. Mas para fazer assim, olha, eu quero fazer com que o Arthur enxergue algo.
já. Deus como um grande manipulador. Essa é a ideia, essa é a leitura que eu faço. É mais ou menos assim. Isso que acontece com você, e você acha que é uma ideia ruim, na verdade é uma ideia boa. Porque Deus tem a capacidade de transformar essa coisa ruim numa coisa boa. É a leitura que eu faço. E eu já falei isso para muita gente. Uma outra leitura que eu faço, uma outra ideia subjacente que eu faço seria: olha, Arthur, Gisele foi para o hospital. Isso que aconteceu com você, e você acha que é uma coisa ruim, é uma ideia subjacente, uma leitura que eu faço a partir da interpretação desse texto. Amém? Então, presta atenção comigo. Isso que aconteceu com você, e você acha que é uma coisa ruim, na verdade ela é uma coisa boa, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito. Um propósito em todas as coisas. Parece que isso é ruim, Arthur, mas o propósito de Deus sempre vai ser bom. O propósito de Deus é bom. É bom. O propósito de Deus é bom. E quando você experimentar o propósito de Deus, você vai acabar agradecendo lá no futuro. Porque você não tem a visão do todo. Você não entendeu o processo. Mas quando você viu, você achou que aquela era uma coisa ruim, agora você percebe que é uma coisa boa, porque trouxe algum benefício para você, trouxe um bem para você. O que são coisas ruins? E o que são notícias ruins? São coisas que nos trazem dor e sofrimento. Repita comigo: coisas que nos trazem dor e sofrimento. Tem um livro, tem um autor do século XIV, se não me engano, Nicolau Maquiavel. Ele disse assim, subjacentemente, que os fins justificam os meios. Ele não disse essa frase. Eu li os livros dele e não tem essa frase escrita, mas tem um texto no livro O Príncipe Maquiavel, tem um texto que você entende isso, que ele quer dizer isso, que os fins justificam os meios. Então, era como se eu dissesse assim: olha, colocar a Gisele no hospital pode parecer uma coisa ruim agora, mas trouxe uma coisa boa para o Arthur, porque Arthur orou mais. Você entendeu? Você entendeu? Só que Deus é bom. Como é que Deus faz o mal? Como é que Deus cria o mal? Como é que pessoas podem usar da ideia de que Deus colocou no hospital para aprender? Não, o dízimo vai gastar mais que farmácia, pelo amor. Se não for pelo amor, vai pela dor. Boa. Como é que a gente tem coragem de atribuir isso a Deus? Meu Deus, Deus é bom. Aleluia. Não há maldade em Deus, só amor. Só amor. Aí eu entrei numa discussão com uma pessoa um dia desse aí, que ele falou assim: mas Deus fere com vara. Eu falei: que Deus é esse que você está lendo na Bíblia? Está lá no Antigo Testamento. Sim, meu irmão, minha irmã, esse é o Deus que estava entre aspas, porque é uma discussão teológica muito grande a respeito disso. Há uma discussão teológica muito grande que nem eu nem você temos capacidade para debatê-la, que é a forma que Deus estava se manifestando. Só que o Deus em Jesus, o Deus em Jesus é aquele Deus que o ladrão da cruz fala assim: ó, prova que você é Deus e desce da cruz. E ele, ao invés de descer, escolhe morrer por cada um de nós.
amor. Coisas ruins, notícias ruins, são aquelas coisas que nos trazem dor e sofrimento. Vocês estão comigo, igreja? Amém. Vocês estão me acompanhando? Amém. Porque se for bom hoje o ensinamento, você vai levar isso para a sua vida inteira, assim como eu levo para a minha. E eu quero que você preste bastante atenção, não sai aceitando não. Vocês podem refutar na cabeça de vocês. Eu não quero minions aqui. Eu quero pessoas pensantes, mas pensamentos coerentes. Amém? Amém, Guilherme? Amém? Com coerência, para a gente entender e viver da maneira como Deus quer para a gente. Então, essas coisas que nos trazem dor e sofrimento são coisas geralmente associadas a perdas e a limitações, o que nos deixam com carências e por outra horas com faltas, o zero, prejuízo, o zero. São coisas que nos obrigam a mudanças indesejadas, a movimentos que nós não estávamos querendo fazer. São coisas que nos arrancam do nosso lugar, são coisas que nos empurram para fora das nossas zonas de instabilidade, são coisas que nos tiram dos nossos lugares de prazeres e de satisfações, que nos arrancam desses lugares e me obrigam a dizer que eu não queria ter que me mexer, eu não queria ter me mudado, eu não queria ter que sair dessa circunstância, sabe? Desse lugar. Eu estava tão bem onde eu estava tão bem como eu estava, eu estava muito bem como eu estava vivendo, eu estava feliz, eu estava pensando no futuro, planejando sonhos, eu estava produzindo, mas eu fui obrigado, arrancado daquela situação, eu fui arrancado daquele lugar. Coisas que trazem dor e sofrimento, que nos obrigam a vida se movimentar quando a gente não queria ter se movimentado. São coisas que alteram os nossos compromissos, alteram as nossas agendas, alteram as nossas rotinas, alteram os nossos afetos. Elas fazem surgir dentro de nós sentimentos desconhecidos, que você olha para você mesmo e fala assim: eu não me reconheço mais. Impulsos, vontades que nós não desejaríamos, são coisas que nos desestabilizam, são coisas que nos reorganizam ou nos organizam de uma maneira que a gente não queria. Coisas ruins, notícias ruins. E o que poderiam ser, Márcio, notícias ruins e coisas ruins? Notícias ruins e coisas ruins: acidentes, doenças, o divórcio, a perda de um ente querido, o falecimento de um amigo, a perda de um filho, a perda de um irmão, a perda de um pai, a perda de uma mãe, um desemprego, uma demissão, a falta de condições financeiras. Não queria estar vivendo isso, mas eu sou obrigado a lidar com essa situação. Isso são coisas ruins, notícias ruins. E como que a gente vive com isso? Como eu posso dizer para alguém que acabou de perder, por exemplo, um filho, dizer para essa pessoa assim: olha, fica tranquila, Deus tem um propósito nisso? Como é que eu posso dizer para um chefe de família que acabou de perder o emprego: olha, você não pode estar percebendo uma coisa boa, você acha que está tudo ruim, mas Deus tem um propósito, o propósito de Deus é bom, e lá no futuro você vai ver. Desculpa,
Mas eu não preciso dizer na Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como se as coisas conversassem, como se as coisas se juntassem e dissessem: vamos resolver o problema do Márcio, vamos resolver o problema da Josi, vamos resolver o problema. Mas as coisas, meus amigos, meus irmãos, as coisas não conversam, não conversam. As coisas não conversam entre si. Elas não se juntam para dizer assim: ó, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para o Ribamar e para a Ana. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui para o Alexandre e para a Cláudia. Estavam no caminho vindo para a igreja, o carro quebra, a moto quebra. Não, peraí, a moto conversando, vamos peças, ele é de Deus e a gente tem que conversar aqui para que a gente faça alguma coisa boa para ele. Isso acontece? Não! Não acontece, porque as coisas não conversam entre si, e Deus não manipula coisas para fazer surgir o bem lá na frente. Isso é erro de interpretação, e por muito tempo a igreja pregou isso e ensinou errado para muita gente. Porque no final eu cansei de ouvir pessoas dizer assim: olha, bem, se é Deus que tem o controle de tudo, então meu filho que eu queria ter e eu perdi, a culpa foi de Deus, eu não quero mais esse Deus. Porque se Deus tem um propósito em tudo, então o emprego que eu sustentava minha esposa, os meus filhos, e agora estão passando fome, a culpa é de Deus. E Deus não é o culpado de todas as coisas que acontecem na terra. Responsabilidade minha e sua. Deus possui o seu poder discricionário sobre a terra de soberania. Mas não é porque Ele é soberano que todas as coisas que aconteceram, inclusive as coisas de ruins que aconteceram na sua vida, foi Deus que quis que acontecesse. Nem tudo que aconteceu na sua vida, Deus quis que acontecesse. Nem tudo. Se eu afirmo o sentido dessa tradução em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que as coisas conversam entre si, nós vamos ver o que podemos fazer para melhorar a situação de fulano, ciclano. Eu estou afirmando que as coisas, desculpa, eu estou afirmando que Deus, Ele é um manipulador de coisas e circunstâncias. Deus, Ele faz a microgestão do universo. Sabe o que Deus faz? Se eu afirmar isso, Deus é aquele que está assim, ó, sentado no trono, olhando para o Albert Einstein, cheio de doentes, e fala assim: olha, esse aqui vai ficar mais 3 meses para aprender, esse aqui vai ficar só uma semana, esse aqui tem alta. É assim que acontece? Vocês conseguem enxergar o Deus assim? Sim ou não? Esse aqui vai ficar mais, não, esse aqui deixa mais um tempinho para aprender. Isso aí é a nossa vingança, que faz a gente acreditar em Deus coisas que Ele não está fazendo. Não, deixa Ele sofrer mais um pouco para aprender. É o nosso lado Adão, homem caído, que fala essas coisas. Porque Deus, na verdade, está acima de derramando lágrimas. Você nasceu não queria que isso estivesse acontecendo. Não tem uma igreja que possa vir no Einstein e visitar os meus doentes e orar para que eles sejam curados e saiam do hospital. Amém, amor? Amém, amor? Amém, amor? Amém.
atenção. A gente pode olhar para todas as coisas que cooperam para o bem e ler de uma outra maneira. E aí eu tenho, como eu falei para vocês, tanto no celular como aqui na minha Bíblia de papel, eu gosto da NVI, Nova Versão Internacional. Se você pegar o seu aplicativo da Bíblia e botar lá na versão NVI, você vai encontrar a mesma coisa que eu estou falando para você. A NVI, ela tem uma tradução alternativa, como no rodapé da Bíblia. Tem lá uma tradução, e essa tradução alternativa é uma tradução alternativa retirada diretamente dos manuscritos de Israel, de Jerusalém, dos papiros originais. Foi retirado. Estão comigo, igreja? Estão comigo, igreja? Amém, igreja? Tirados diretamente dos manuscritos de Jerusalém. E o que essa tradução fala? Presta atenção aqui, queridos. O que essa tradução fala? Essa tradução diz assim, olha, presta bem atenção. A primeira tradução foi: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim ou não? Sim. A segunda tradução, ela fala assim, olha, sabemos que em todas as coisas, em todas as situações, em todas as circunstâncias, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam para trazer à existência aquilo que é bom. Eu vou repetir. A primeira tradução era: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Sim ou não? Sim. A segunda tradução diz: sabemos que em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todas as situações, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam. Em todas as coisas, em todas as situações, em todas as circunstâncias. Agora o foco não são nas coisas, o foco agora são nas pessoas. Deus não coopera nas coisas, Deus não está cooperando nas circunstâncias, Deus não está cooperando no seu desemprego, Deus não está cooperando na sua situação financeira, Deus não está cooperando no parente que você perdeu doente, Deus não está cooperando nas situações, Deus não está cooperando na miséria, Deus não está cooperando na fome, Deus não está cooperando nas circunstâncias. Agora é Deus cooperando junto com as pessoas. Das pessoas. A primeira tradução, Deus mexe nas coisas. A segunda tradução é: Deus trabalha nas pessoas. Deus trabalha nas pessoas para fazer surgir da onde? De todas as coisas, de todas as circunstâncias, de todas as situações, o que é bom. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Eu estou na minha casa e aí eu recebo uma notícia muito ruim. Eu recebo uma notícia muito ruim. Acabo de receber uma notícia muito ruim. E aí, é um envelope com um diagnóstico, é um envelope da empresa Failed ou censorship, censurável. É uma coisa, um envelope que você recebe uma notícia muito ruim. E tem momentos, preste bem atenção aqui agora, tem momentos que Deus se faz mais presente na nossa vida. Deus coloca, você acorda sentindo a presença de Deus, se passa o dia louvando, faz coisas. Eu estou crente hoje. Tem aquele dia, né, que você está orando, está lavando louça, está orando em línguas. Isso, deixa aí. Está ótimo, bota Lituano, está ganhando. Obrigado. Aí,
Deus sabe que em alguns momentos você vai precisar mais da presença dEle. Deus sabe que em algumas situações você vai precisar mais da presença dEle. Deus sabe que em algumas circunstâncias você vai precisar de mais fé. E aí Deus, Ele olha para você e fala assim: e aí Arthur, e aí Gil, e aí Alexandre, vamos abrir esse envelope junto? Vamos. E aí você abre o envelope, tudo? Não. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Aí você olha para Deus e fala assim: Deus, vamos resolver junto. Vai lá resolver o problema, vai lá resolver as circunstâncias, vai lá mudar essa situação. Aí Deus fala assim: não vou mudar as circunstâncias, eu não vou mudar as situações, mas a sua palavra diz que você ia fazer com que todas as coisas cooperassem para o meu bem. Não, essa é uma leitura que você fez, porque a leitura que eu faço é que eu não sou um resolvedor de problemas, eu sou um solucionador de pessoas. Vou repetir: eu não sou um solucionador de problemas, eu sou um solucionador de pessoas. Eu resolvo pessoas, eu transformo pessoas. Oh, minha florzinha, muito obrigado. Eu mexo na vida das pessoas. Lembra da mulher lá em pastor, está usando muito o Novo Testamento. Vamos lá no Antigo Testamento. Deve aquela viúva de Sarepta, quando ela estava lá, aí veio o profeta, e o profeta estava lá, e aí: eu vou morrer, faz um bolo para mim, mas vou fazer primeiro para mim e para o meu filho. Não, faz para mim primeiro. Mas profeta, eu sei que você é a presença de Deus, mas se eu vou morrer, confia na palavra do Senhor. Depois que ela confiou na palavra do Senhor, depois que primeiro ela foi transformada, foi depois que ela viu a multiplicação acontecendo na vida dela. Se ela não tivesse se permitido ser solucionada, o problema não era a escassez na sua casa, o problema era a escassez da presença que faltava. O problema não era a falta de farinha, o problema era a falta de fé, o problema era a falta de confiança. Deus é um solucionador de pessoas. Deus, mas o Senhor falou que ia resolver o problema. Não, eu vou trabalhar primeiro em você, para que depois de trabalhar em você, nós dois juntos trabalhemos nos problemas. E é uma coisa que eu canso de dizer aqui na igreja, queridos. Está comigo? Porque uma vez solucionados por Deus, uma vez nós, eu e você, solucionados por Deus, alguns problemas deixam de acontecer, desaparecem. Sabe por quê? Não foi porque Deus mexeu no problema, foi porque Deus mexeu em você. E quando Deus muda você, Ele muda a maneira de você enxergar as coisas, Ele muda a maneira de você enxergar as situações, as circunstâncias, e passa a trazer dentro de você confiança, fé para sair do barco, andar sobre as águas. Mas a tempestade está grande, mas eu estou com Deus. Mas a tempestade está grande, mas eu estou com Deus. Mas o mar está grande, eu estou com Deus. No ambiente de Deus não tem caos. Nós estamos em crise, os céus não. Os céus não. Nós vivemos crise porque nós perdemos a nossa identidade, porque nós caminhamos por vista. Vivemos crise porque a gente perde a nossa fé. Mas quando Deus começa a solucionar a gente, quando a gente se permite e a gente começa a se permitir ser mudado e transformado por Deus, tudo no nosso ambiente começa a melhorar junto. Seria tão maravilhoso se a gente pudesse colocar isso e assim, enviasse na cabeça de cada mãe que não pode. Que a revelação é processual. Mas vocês estão comigo? Amém.
Não existe lugar de crise que permaneça em crise quando alguém solucionado assume a gestão. Quando uma companhia, quando uma empresa precisa resolver um problema, ela chama alguém capaz para responder àqueles desafios e resolver aqueles problemas. Quando nós estamos em crises, estamos em processos difíceis, coisas difíceis, Deus Ele nos capacita para respondermos corretamente, respondermos a todas as circunstâncias que porventura existirão na nossa vida. Por quê? Porque um homem e uma mulher solucionada resolvem os ambientes de crise onde eles estão. Resolvem. Márcio, você tem a frase feita, não? Experimenta viver. Experimenta viver. Dá o benefício da dúvida. Experimenta viver isso. Dá o benefício da dúvida e fala assim: eu vou me permitir. Eu vou me permitir ser tocado hoje pelo Senhor. Eu vou me permitir ser tratado hoje pelo Senhor. Eu vou me permitir, por quê? Porque em todos os lugares aonde você estiver, Deus quer fazer você surgir o bom, o bem e o belo. Deus quer usar você para isso. Mas Deus, não, você disse que ia mexer nas coisas, mas eu vou mexer dentro de você, é no seu coração, são as suas emoções, é na sua cabeça, é no seu corpo, eu vou mexer em você, para que você e eu juntos possamos trabalhar em todos os ambientes de crise. E tem mais, você só leu o versículo 28, então o versículo 29, tem, Senhor, tem. E o que diz o versículo 29? Porquanto os que de antemão conheceu também os predestinou. O Senhor me deu um destino final. O Senhor me deu um predestino, um lugar de chegada. Sim, eu te dei. E o que é o seu lugar de chegada? É que todos vocês serão predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Em todas as circunstâncias, em todas as coisas, em todos os lugares, em todos os ambientes, Deus quer fazer surgir dentro de você um pouco mais de Jesus. Não, você não está entendendo, vocês estão dormindo. Deus quer fazer surgir um pouco mais de Jesus. Aleluia! Em cada ambiente, em cada circunstância, em cada local, em cada momento, Deus quer fazer surgir Jesus. Aleluia! Mas pastor, se você é a mesma pessoa que eu entrei, você não se permitiu nada. Tem um provérbio chinês que fala assim: eu não posso encher a sua xícara se ela já está cheia. A gente está cheio de muita coisa. Muita coisa. As minhas experiências. O que eu vivi. O que eu passei. Uma menina virou para mim semana passada e falou assim: Márcio, nós somos. Como é que foi que ela falou? Nós somos um conjunto de todas as nossas bagagens na vida. Eu virei para ela e falei assim: minha filha, tem bagagem que a gente está carregando por teimosia. Já era para mim ter deixado lá atrás. Meu Deus, aleluia! Você está carregando peso porque quer. Está carregando história porque quer. Está carregando história porque quer, porque você é teimoso, é desobediente, é nova. Para que experimenteis bom, agradável e perfeita vontade de Deus.
manifestar Jesus. Qual é o meu propósito? Manifestar Cristo em cada área, em cada situação, em cada circunstância. Você ser um testemunho para a glória de Deus, um testemunho para edificar a vida de outras pessoas. Tem gente que responde de qualquer maneira, tem gente que responde como uma velha criatura, mas eu sou nova criatura, eu sou de Jesus. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E sabe, queridos, Deus não é um manipulador de circunstâncias. Deus é um solucionador de pessoas. Sabe que, vou falar uma coisa para vocês aqui agora, que ela é perturbadora. Eu adoro falar essas coisas para vocês. Vou falar uma coisa perturbadora. A vida não está no nosso controle. A gente não pode definir o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa eu sei, que independente da vida que eu tiver, Deus vai estar comigo em todas elas. Todas elas. Não adianta ser dizimista. Não adianta. Não adianta alguém vir dizer aqui, esse é o ano da restituição. Não adianta alguém dizer que eu nasci para ser cabeça e não cauda. Não adianta, a vida não está no nosso controle. O nosso coração em entregar ao Senhor é que está nas nossas mãos. E aqui, sabe uma coisa que eu penso? Eu penso que as coisas ruins, as notícias ruins, as coisas tristes que acontecem, elas têm uma capacidade incrível de nos colocar de joelhos. Incrível. E são exatamente nesses momentos é que Deus fala assim: ó, finalmente você está no lugar que eu sempre quis que você estivesse. Finalmente você está no lugar aonde eu posso trabalhar em você, aonde eu posso mexer em você, aonde eu posso ajustar você, aonde eu posso consertar você, aonde eu posso solucionar a sua dor dentro de você, aonde eu posso clarear a sua mente, aonde eu posso trazer paz, finalmente, e é diante de uma infinidade de casos e problemas difíceis que eu encontro como pastor dia após dia, e gente que vem conversar com a gente, eu me deparo com um questionamento: por que a vida de umas pessoas deram certo e a vida de outras pessoas deram errado? Tá ligado? Por que, Arthur? Por que, Gil? Por que, José? Por que, Alex? Por que a vida de algumas pessoas deram certo e a vida de outras pessoas deram errado? Aí a pergunta que fica é: o que você considera como vida que deu certo e vida que deu errado? Eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu tenho conhecido que ele tem 2 filhos e é casado por 20 anos. 2 filhos, casado por 20 anos. E esse amigo, ele tem uma irmã que também era casada, com 2 filhas pequenas, e o marido, no 5º ano do casamento, morreu. Eu posso dizer assim: olha, a vida do meu amigo deu errado e a da irmã dele, a vida do meu amigo deu certo e da irmã dele deu errado. Não. Isso não é a maneira correta de julgar se a vida deu certo ou deu errado. Porque não existe vida que dá certo e existe vida que dá errado. Existe
gente que deu certo e existe gente que deu errado. Fala, Deus. Vocês estão comigo? Amém. Eu repeti, não existe vida que deu certo nem vida que deu errado. Existe gente que deu certo e gente que deu errado. Eu conheço mulheres que o marido abandonou com filhos pequenos em casa, e essa mulher cuida dos filhos com uma grandeza tão grande, mas tão grande, que era muito melhor se tivessem 30 maridos com ela, que ela soube se manter firme, soube se colocar, educar, trabalhar, porque ela não se permitiu que as circunstâncias afundassem ela. Ela veio que deu certo. Conheço gente que saiu de uma igreja, saiu falando mal dele pra caramba. Conheço, abriu o meu. Saiu, foi esculachado pela igreja, não sei o que, ninguém fala com ele, blá. Foi para outro ministério, foi fazer com que a vida desse certo. É líder, já vai se tornar pastor, uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, a Igreja Batista da Barra. Qual é o nome dele? Atitude. Já vai ser nomeado um dos pastores de lá. Mas a corrigir? Tudo dá certo. Em contrapartida, tem gente que sai da igreja. Não vou mais ser mais nada, não, porque eu fui muito magoado no passado. Ela tem tempo, né? Não existe vida que dá certo. Existe gente que dá certo. Existe gente que dá errado. Eu conheço gente que passou uma situação que sucumbiu no dia da notícia ruim. Eu conheço gente que não se rendeu à graça de Deus. Eu conheço gente que resistiu à transformação do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo vai querendo trabalhar, eu queria continuar do meu jeito. Eu conheço gente que não se tornou bonita enquanto a vida caminhava. Em contrapartida, eu conheço gente que não tinha o que comer dentro de casa, mas tinha um sorriso de orelha a orelha, e estava pronto para orar e abençoar quem fosse preciso. Você conhece gente assim? Eu também. Eu conheço gente que não tinha onde dormir, mas se eu pedisse ajuda para alguém, ele estava pronto para abençoar. Conheço gente que passou um pão que o diabo amassou, mas que não permitiu que o brilho dos olhos faltasse, a alegria no rosto caísse, e os olhos da pessoa estavam sempre vivos. Pode acontecer o que acontecer com você. Você vai escolher se a sua vida vai ser, se você vai ser uma pessoa que vai dar certo, ou se você vai ser uma pessoa que vai dar errado. Meu Deus, você escolhe. Você tem o poder nas suas mãos. Você tem o poder nas suas mãos de se permitir ser tocado, transformado, seguir em frente, fazer melhor daquilo que um dia você já fez. Aleluia. Deus hoje está te dando a oportunidade de você fazer melhor, de você ser melhor, de você ser uma mulher melhor, um homem melhor, um líder melhor, um participante melhor, um corresponsável melhor. Deus está te dando uma oportunidade, e Deus está falando assim para você: olha, você não vai estar sozinho não, eu vou estar junto com você, porque nós dois vamos trabalhar junto nisso. Você não vai estar sozinho, eu vou estar contigo, eu vou estar resolvendo as coisas dentro de você, porque você vai se abrir para mim, você vai se permitir para mim. Enquanto você estiver trabalhando na minha casa, eu vou trabalhar junto com você na sua vida lá fora.
E ele está falando assim: ó, eu vou. Você não vai estar sozinho, não. A gente vai trabalhar junto. A gente vai solucionar junto. E Deus, mas tem muita coisa para mexer. Não tem problema, não. Eu tenho a eternidade. Se eu não conseguir resolver embaixo, ele continua resolvendo aqui em cima. Mas a gente vai ser completo, meus irmãos. Deus quer fazer a gente completo. Pode vir o dia que for, pode vir a tempestade que for. O futuro, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que Deus vai estar comigo. E nós dois juntos, nós vamos trabalhar no Rio de Janeiro. Nós dois juntos vamos trabalhar em Maranhão, em Relembro, no Rio de Janeiro, no Brasil e nas nações. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Se você entendeu essa palavra, aplauda mais forte. Fica de pé e aplauda mais forte a Jesus. Fica de pé e aplauda mais forte a Jesus. Aplauda mais forte a Jesus. Jesus, porque eu posso faltar na sua vida, mas Ele jamais faltará. Ele jamais faltará. Meus irmãos, eu posso faltar na minha dor, mas Jesus não faltará. Jesus não faltará. Não faltará. Vocês não faltarão. Daí amor e Padre Miguel, Realengo, Bangu, Viegas, não faltará. Porque onde você estiver, lá o Senhor está. Lá o Senhor está. Vamos orar.